A paz do Senhor. Pedir a você, logo no início, que nos ajude. Se você é de Deus, quer divulgar a palavra de Deus, nos ajude compartilhando esse conteúdo. Esse joinha que está virado para cima. Você vai clicar nele e isso nos ajuda também. E se você assistir o vídeo até o final, isso nos dá ainda uma melhor divulgação, faz com que mais pessoas visualizem esse conteúdo. Tenho assumido, inclusive, o compromisso de orar por todos aqueles que estão inscritos no canal e que participam desta divulgação. Deus abençoe. Agora, nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo de número 6. 16, de número 6. Depois vamos ler Marcos, capítulo 8, versículo de número 15. Nesse tempo de distanciamento social, uma pergunta que quero fazer antes de ler esse texto e de fazer uma oração com você. Como está a sua vida espiritual? Como vai ficar? Está chegando o final dessa quarentena, dia 15 agora, já inicia a volta das atividades e eu faço uma pergunta: como você volta desta quarentena? Sua vida espiritual está melhor agora? Está do mesmo jeito ou está pior? Uma forma de fazer com que ela esteja melhor é um alimento de melhor qualidade. Quase tudo na nossa vida, no que diz respeito à saúde, está relacionado à alimentação. Jesus disse certa vez que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Significa que, assim como o pão é para o corpo físico, assim também o pão espiritual, a palavra de Deus, é para a vida espiritual. Então vamos ler esses dois textos. O versículo de número 6 do capítulo 16 de Mateus diz assim, e Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Lá em Marcos 8, versículo 15, vai dizer, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Um momento de oração e depois a gente, ajudados pelo Espírito Santo, seguimos a ministração desta palavra. Eu aqui, ajudado a ministrar e você ajudado a ser ministrado, tanto um quanto o outro, dependente do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, buscamos agora a necessária ajuda do Espírito Santo, ajuda que foi prometida, e desde a vinda do Espírito do Senhor, nós temos sido ajudados, a conversão acontece por Ele, a ministração da palavra acontece por Ele, o alimento espiritual só é espiritual com a ajuda do Espírito Santo. Então que neste momento, ó Deus, Ele tenha liberdade para trabalhar em nosso meio, tanto para mim que estou ministrando, aquele que está ouvindo também seja ajudado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém. A questão da alimentação espiritual, como principiei dizendo, ela traz saúde. A saúde para o corpo ligada à alimentação física e a saúde para a vida espiritual ligada à vida espiritual. Sabemos que o pão para o corpo, naquela época, alimento básico para Israel e para muitos ainda é, nos dias atuais, ele era então algo familiar. Esse assunto que Jesus está falando era de fácil compreensão para as pessoas e acredito que não seja difícil também para hoje. No que diz respeito à alimentação espiritual, existe uma diferença. O fermento. O pão físico, o pão para o corpo físico, ele tem que ter fermento. É bom que exista fermento, não é? Se não existir o fermento no pão físico, ele fica fraquinho, ele fica feio, né? Ele não cresce, ele fica um pão diferente. Nós ministramos a ceia aqui
uma vez por mês, eu tenho usado o pão sem fermento por uma razão lógica, que aquele pão que Jesus usou no dia da ceia era na época da Páscoa, portanto era um pão sem fermento, por isso usamos o pão sem fermento. Mas o pão sem fermento é um pão feio, geralmente não vende, né? Geralmente só sob encomenda para você conseguir comprar. E o pão que vai usar na padaria, que as pessoas usam no dia a dia, ele precisa uma dose de fermento para que ele fique bonito, para que ele cresça, para que ele fique com uma aparência diferente, né? Então, essa é a diferença. O pão espiritual, o pão para a vida espiritual, diferentemente, não pode ter fermento, não pode ser colocado, adicionado fermento na alimentação espiritual. Foi por isso que eu principiei também perguntando que tipo de alimentação tem sido a sua. Nesse tempo de pandemia e isolamento social, se come de tudo, se experimenta de tudo, vai se ouvindo de tudo, vai se recebendo de tudo. A última ministração do presbítero João aqui, na noite de ontem, algo extraordinário, uma bênção ouvir aquela palavra, ele falava a respeito disto também, ele falava a respeito do tipo de evangelho que está sendo pregado, que tipo de evangelho que você está ouvindo, não? E por que é que tem gente vendendo um produto falso, né? Ele disse, se tem gente vendendo é porque tem gente comprando. Ele ainda usou, por exemplo, as drogas. Se tem alguém vendendo drogas, traficando drogas, é porque tem gente consumindo. Se não consome, não tem jeito de vender. Então, da mesma forma, é a vida espiritual. Por que é que as pessoas colocam fermento nas coisas espirituais? Vamos entender de uma maneira mais clara hoje. Aqui, pelo menos, nesses textos que nós lemos, vamos diagnosticar aqui, pelo menos, 4 tipos de fermento, 3 tipos. Primeiro e um último, os primeiros dos fariseus, dos saduceus, de Herodes e, por último, um que Jesus não falou a respeito dele, mas eu quero falar um pouco sobre esse último tipo de fermento, lá no último tópico. Vamos falar a respeito disso. Que fermento é este que tem chamado tanta atenção das pessoas e tem vendido tanto pão, né? Deixa o pão bonito, deixa um pão atraente. As pessoas querem um pão bonito, querem um pão atraente no mundo espiritual, e é por isto que se coloca fermento também nas coisas espirituais. Então, que tipo de fermento é esse? Do que Jesus estava falando? Fermento na Bíblia Sagrada, e principalmente nesses termos que Jesus está usando aqui, fala de coisas negativas. Salvo melhor juízo, só existe um lugar na Bíblia Sagrada onde o fermento é colocado como modelo ou como ilustração de uma coisa boa. Na maioria dos lugares onde tem parábola com o fermento, ele está falando de coisa negativa, ele está falando de coisas ruins. Aqui, Jesus vai falar a respeito desses 3 tipos de fermento e vou falar depois de um quarto tipo. O problema do fermento não é antes de ser adicionado. Isso porque até uma criança, se eu colocasse em cima dessa mesa, por exemplo, os elementos para se fazer o pão, se eu colocasse farinha, se eu colocasse água, leite, se eu colocasse fermento, azeite ou óleo, eu não entendo tanto de culinária assim, mas até a criança, até a minha netinha, né? Até a Hilary ou a Lorena, se eu perguntasse assim, mostra para mim aqui em cima da mesa, onde é que está o fermento? Ela ia falar, Vodel, esse aqui é o fermento, Vodel. A Lorena ia falar assim, Vodel, é esse aqui, né? A Hilary também diria, Vodel, é esse aqui o fermento, né? Qualquer um identifica o fermento se não está colocado na massa, se ainda não se transformou em pão. Mas eu desafio qualquer profissional da área a identificar o fermento depois que o pão estiver pronto. Partir o pão e mostrar, aqui dentro está o fermento, está vendo? Aqui tem fermento. Esse é o problema da questão doutrinária, quando o fermento é introjetado numa doutrina, né? E aí você ouve aquela palavra, por isso que perguntei no começo, o que você está ouvindo? Seria bom que os cristãos fossem fiéis ao seu chamado. Se você foi chamado para estar em
ministério, e você entende que Deus quer que você esteja nesse ministério, que você ouça os pregadores deste ministério, que você ouça pregações relacionadas àquilo que se prega neste lugar. Afinal de contas, Deus não erra. Se Deus te colocou no ministério, é porque Ele tem alimentação própria para você, preparada para você, para aqueles chamados de líderes espirituais. A Bíblia Sagrada fala: obedecei os vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. Então, a questão não é receber esse alimento fermentado, não é receber esse pão com heresia, com fermento. O problema é saber separar depois. Não é fácil separar uma sã doutrina de uma heresia. E se existe gente vendendo tanta heresia, é porque tem gente querendo comprar, tem gente interessado em ouvir muito mais uma história bonita do que ouvir uma pregação verdadeira do Evangelho. Era a ministração do presbítero na noite de ontem. Então, o primeiro fermento que Jesus vai apresentar aqui, ele diz assim, primeiro ele diz assim, vede e acautelai-vos. As duas palavras traduzidas para vede e acautelai-vos é roral, que significa ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer, tornar-se conhecido pela experiência, experimentar, olhar para. E a palavra acautelai-vos é plebo, que significa ver, discernir através do olho como órgão da visão, com o olho do corpo, estar possuído de visão, ter o poder de ver, perceber pelo uso dos olhos, ver, olhar, avistar, voltar o olhar para algo, olhar para considerar, perceber pelos sentidos, descobrir pelo uso, conhecer pela experiência, ver com os olhos da mente, ter o poder de entender, observar, descobrir. Jesus está falando assim: preste atenção, fixe o seu olhar, tenha uma atenção especial para o tipo de pregação que você está ouvindo. Porque o problema não é quantos ou quais os pregadores que você está ouvindo. O problema é a atenção que você está dedicando a este pregador e a esta pregação que você está ouvindo, a fim de descobrir se o que está sendo ministrado é um pão com fermento ou se é algo que vai fazer bem para a sua vida, que não tem fermento. Então, o primeiro fermento que Jesus apresenta aqui, e ele pede para prestar uma atenção especial, é o fermento dos fariseus. Que fermento é este? Qual era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era o tradicionalismo. Eles eram tradicionalistas, legalistas. A palavra tradição é traditio, do latim, que significa entrega, tradere, mão, que é no particípio, que é trans através, dar através das mãos, é entregar. É isto que era o fermento dos fariseus. Os fariseus, eles tinham no seu coração, na sua interpretação, na sua vida religiosa, uma atenção tão especial voltada para a tradição. Eles valorizavam tanto a tradição que eles não tinham olhar para Jesus. Eles não conseguiam receber Jesus, ouvir a pregação de um evangelho verdadeiro, porque eles estavam presos à tradição. Este fermento foi o que engessou a igreja romana, transformou a igreja romana em uma das igrejas mais tradicionais em todo o planeta. Não existe no mundo uma igreja tão tradicional quanto a igreja romana. Se você for analisar as doutrinas desta igreja, vai descobrir que eles acreditam que o Papa Francisco, ele é um sucessor de Pedro. É a tradição, é o trader, é o entregar. Foi entregue. Pedro foi o primeiro Papa, ele entregou para o segundo, para o terceiro, e foi passando de um por um, e isso é ponto de honra para um católico romano, tá? Até chegar ao atual Francisco, que ele é o sucessor de Pedro. Eles valorizam tanto a tradição, que é ponto de honra também para um católico romano, que a Bíblia não seja única regra de fé. Se você perguntar para um católico romano que acredita na doutrina que segue, ele vai te dizer que a Bíblia não pode ser a única regra de fé, mas que também a tradição, a entrega
É tão importante quanto, em alguns casos até mais importante que. Eles acreditam que possuam segredos, que possuam informações que tenham sido passados de líder para líder, dos quais só eles são detentores. Por isso eles acreditam que esta é a única igreja, que é a única igreja certa. Esta é a igreja tradicional, foi a igreja que Jesus fundou. E por isso, então, por causa da tradição, por este fermento da tradição, eles se tornaram na igreja que você conhece. E aí você fala, prega mesmo, pastor, lenha na igreja romana, é mais ou menos isso, é isso aí, né? Não fica todo contente não, porque o mundo gospel, o mundo evangélico dos dias atuais, se não estiver igual, é perigoso estar pior do que a igreja romana. Pelo menos a igreja romana acredita que o único apóstolo que tem sucessor é Pedro, e só o Francisco é que é o apóstolo. Nos dias que nós vivemos hoje, está na moda se levantar apóstolos. É o apóstolo fulano. Um dia desse, você vai estudar a história do cidadão, ele era pastor, presbítero no máximo, e chegou a pastor. Daqui a pouco você olha e fala, não é mais agora é o apóstolo, é o grande apóstolo, o apóstolo das multidões, o apóstolo do avivamento, o apóstolo disso, o apóstolo daquilo. E as pessoas acreditam nisto, acreditam nesta tradição, não, esse é um homem de Deus, esse é um apóstolo, esse é o cara, esse é o cara. Isso é um fermento, é o fermento. Deus teria entregue alguma coisa para aquele cara que só ele tem e os outros não têm mais. Há um tradicionalismo cristão hoje. O farisaísmo, você pensa que morreu naquela época? Não, o farisaísmo se alastrou grandemente. Este fermento tem influenciado muita gente nos dias atuais. Tem gente que veste mais a camisa da sua religião, da sua denominação, do que do verdadeiro evangelho. E aí você fica ouvindo aquele fermento, né? Você começa a ouvir, se você começa a ouvir, por exemplo, alguém da linhagem adventista, você vai ouvindo, você ouve, é muito bonito, eles são muito estudados, é muito bom ouvir. Você vai ouvindo, você tem ouvido muito? Tome cuidado, por quê? Porque em um dado momento daquela ministração, se você não souber perceber, vai aparecer o fermento e aí você vai estar recebendo um veneno que vai te fazer mais mal do que bem. Você que não foi chamado para ser adventista e que está, de repente, estudando com eles, e da mesma forma com outras denominações. Você vai, se você for navegando nas veias calvinistas, daqui a pouco você é um calvinista inveterado, apesar de falar algumas coisas aqui, eu nunca me declarei calvinista, eu não sou calvinista. Também não sou arminiano, sou cristão, pregador do Evangelho de Jesus. E o desejo do coração é que você esteja ouvindo uma mensagem genuína, um evangelho verdadeiro, que não seja de tradição humana, simplesmente carnal, mas seja algo da palavra de Deus, seja algo do Espírito Santo e seja o próprio Jesus falando, preste atenção no que você está ouvindo. Que tipo de evangelho você está ouvindo? Tá? Então você vai aparecer, que eu estava falando lá, e vai falando, tinha um pregador que eu ouvia toda semana. Ele tinha um programa, toda semana eu parava para ouvir. Até que chegou um dia que ficou claro na pregação dele, que quem não faz parte daquela denominação, quem não guarda o sábado, ele não é de Deus. É o tradicionalismo que faz com que aquela prática religiosa, aquela entrega que vem de fundador até nos dias atuais, quem não pratica aquilo não é de Deus, né? E isso serve para a maioria das denominações. Então não é a igreja romana só não. Os evangélicos também estão cheios de tradição criadas por homens e que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Tá? Tem tradição que é tão antiga, essa que citei, por exemplo. A tradição da guarda do sábado vai de antes da lei de Moisés, viu? Vai retroagir milhares de anos, vai reportar praticamente a fundação do mundo. A guarda do sábado, tem que guardar o sábado por isso. Não, a lei não acabou. A lei vai começar a dizer para você que você precisa guardar a lei, algum tipo de carne você não pode comer e uma série de outras coisas.
E aí eu digo a você, a lei não acabou? Ei, se a lei não acabou, então se você é homem e não é circuncidado, você não é de Deus, porque na lei o homem tinha que ser circuncidado ao 8º dia, todo homem tinha que ser circuncidado. Se você acha que a lei não acabou, então qualquer menina que for dada em casamento, quando ela se casar, se na noite de núpcia for constatado que ela não era virgem, ela tem que ser morta, pena de morte para a mulher que não fosse virgem. E uma série de outras coisas que fazia parte da lei e que diz que a lei não acabou, mas não se observa nos dias atuais. Até roupa. Se você acha que a lei não acabou, mas usa algodão misturado com linho, mistura as suas roupas, a lei proibia fazer uma mistura de pano, na hora existia o pano correto para se colocar. Então, cuidado para não pegar um fermento tradicional, fala, não, isso aqui é tradição, Moisés ensinou isso aqui vem de fariseus, vai passando, e de repente você não sabe mais o que é verdade pelas alimentações. Eu não posso me demorar muito só nesse tópico, falando a respeito do fermento dos fariseus, a tradição, a ideia, não, essa é a igreja, esse é o jeito, isso aqui é doutrina, isso serve para o meio pentecostal também, viu? Vai mexer no calo, vai pisar no calo de um assembleiano para você ver. Tá? Tem assembleiano que é mais tradicional do que a igreja romana. Tá? Eu poderia citar até a nossa denominação, não estou falando aqui de nomes de igreja, eu estou falando do fermento do tradicionalismo, da ideia humana, de que eu recebi disso, é uma entrega, não é bíblico, não é verdadeiro, não é doutrina, mas o fundador acredita desse jeito. Tá? E vai passando de pai para filho, e vai, não, eu nasci nessa religião, meu pai era dessa religião, eu vou morrer nessa religião. E morre mesmo, porque religião mata, mas Jesus Cristo dá a vida eterna. Então, cuidado com o fermento que faz você ficar preso em uma religião, ao invés de servir o próprio Jesus. Tá? Então, cuidado para ouvir uma pregação aí na internet que tenha adição de fermento e traga para a sua maneira de acreditar uma doutrina de homens, um pensamento de doutores do século XXI, que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo tipo de fermento era o fermento dos saduceus. Os saduceus eram racionalistas, eram meio que helenistas. A filosofia grega havia influenciado grandemente. Não criam no que a ciência não podia explicar. Esse é um fermento, é uma heresia, é uma forma de crer que tem alcançado até mesmo o meio pentecostal. Está cheio de gente que não acredita naquilo que a ciência não pode explicar. Os fariseus acreditavam, tinham a tradição, tinha a questão de entrega. Não, recebemos de Moisés, a nossa religião vem de muito tempo, é a nossa religião que está certa. Tá? Mas eles acreditavam em milagre, acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos. Já os saduceus, através do helenismo, que teve o seu fim aproximadamente 30 anos antes da era cristã, já tinha se concretizado, consolidado o helenismo, mas o mundo da época de Jesus estava grandemente influenciado pelo mundo grego, pela filosofia, e esse grupo de saduceus, que tinha sacerdotes, sumos sacerdotes nessa classe, eram pessoas que só acreditavam naquilo que a ciência poderia diagnosticar, que a ciência pudesse explicar. Isto é um tipo de heresia que eu poderia falar sobre a ciência cristã, não no sentido da doutrina aprofundada, mas dizer a você que existem muitos crentes e mesmo pentecostais que explicam os milagres da Bíblia Sagrada através da ciência. Existe explicação científica para o que aconteceu, como foi que as águas do rio Nilo, quando Moisés tocou nas águas, elas se transformaram em sangue. Alguém pela ciência vai explicar que era uma época do ano, que existia lá, através das chuvas, existia um material acima desse rio, que era uma argila vermelha que passava e fazia com que o rio ficasse vermelho. Vai explicar porque, já falei aqui numa pregação anterior, eles explicam por que as muralhas de Jericó caíram.
Elas caíram porque, enquanto os homens davam aquelas voltas em volta da muralha, 6 dias, e no 7º dia, dando 7 voltas no mesmo dia, foi atraindo a atenção das pessoas, e as pessoas foram ficando dependuradas naquele muro. E aquela multidão dependurada no muro, quando o povo de Israel gritou, eles assustaram e puxaram a muralha para baixo. O que é isso? Ciência cristã. Isso é racionalismo. Isso é filosofia misturada com a fé. Você só acredita naquilo que os seus sentidos podem tocar. Você não acredita no sobrenatural. Acho meio difícil você acreditar na salvação se não acredita no sobrenatural, porque o novo nascimento é um milagre que só Deus pode fazer, e não existe nenhum salvo até que o Espírito Santo tenha feito um milagre na vida dele, que Jesus, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ouve o Evangelho, e quando ouve e recebe esse Evangelho, você recebe também o milagre do novo nascimento. Só Deus faz esse milagre. Não existe salvação senão através de um milagre, mas esse fermento que dá uma explicação para tudo. Então, uma explicação, foi curado. Ele foi curado, sim, mas Deus opera também através da medicina. Você vê, foi o tipo do medicamento que ele tomou, foi o tratamento que ele fez. Eu até acredito que Deus use a medicina para o bem do seu povo, mas eu acredito, e você como cristão precisa também acreditar, que o nosso Deus não mudou. Ele faz milagres que a ciência não pode explicar. Não adianta tentar explicar porque Jesus andou por cima das águas e Pedro andou. Não adianta tentar explicar uma série de coisas. Por quê? Porque nós não somos racionalistas. Não somos irracionais. Mas também não somos do tipo que acredita somente naquilo que vê. Não, eu só acredito vendo. Não, pelo contrário. Eu vejo porque creio. Tá? Primeiro eu acredito. Jesus fala isso para Tomé, inclusive. Você só acredita porque você está vendo? Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Você já viu Jesus alguma vez? Não viu? Mas creu. Já tive visões, já tive experiências com o reino de Deus, mas não acreditei em Jesus porque tenha visto com o olhar, de jeito nenhum. Mas eu acredito em Jesus, acredito que Ele está vivo, acredito que Ele ressuscitou e que neste momento está tocando em seu coração. Se você está aí, Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui hoje enquanto ministra essa palavra e está enquanto você ouve. E isto não é racional. O raciocínio, a ciência não vai explicar isto. Eu acredito em ressurreição. Acredito que no último dia, se eu já estiver tombado aqui, até a volta de Jesus, haverá ressurreição e eu vou ressuscitar com Ele para a vida eterna. Você também, se não estiver vivo na volta de Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, no sentido real do arrebatamento, vai ressuscitar. Existe um arrebatamento, existe a ressurreição, existe cura, existe milagre sobrenatural. E eu ficaria aqui o restante desta ministração só falando sobre o fermento da ciência no meio cristão, da filosofia que interpreta a Bíblia e que vai falar de autocura, vai falar de cura interior através de um processo de regressão e uma série de outras coisas que está ligado mais à ciência do que à fé cristã. E esses saduceus, eles não acreditavam senão naquilo que a ciência pode comprovar. Era só nisso que eles acreditavam. Ressurreição, a ciência pode comprovar? Não pode. A ciência pode explicar a ressurreição? Não pode. Cura sobrenatural, a ciência pode? Não pode. Anjos, a ciência pode explicar? Não pode. Eles não acreditavam em nada disso. Não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam numa série de coisas. E está cheio de gente que vive uma fé assim hoje. Está cheio de religião, de ensinamentos que diz que não haverá ressurreição. Tá? Não haverá. Essa é uma verdade que está no meio até dos evangélicos. Tá? Então, é isso. Tem outro tipo de fermento aqui. O fermento de Herodes. Qual era o fermento de Herodes? Que fermento era este? Se por um lado os fariseus
acreditavam em milagres e uma série de coisas, mas muito mais na tradição do que no sobrenatural de Deus, muito mais naquilo que receberam dos seus pais, que receberam da sua igreja, da sua maneira de falar, dos seus antepassados, do que em Deus propriamente dito, do que no Evangelho, do que em Jesus propriamente dito. Por um lado, os saduceus não acreditavam em Jesus, porque eles não podiam explicar cientificamente. É por isso que esta fala de Jesus precede o pedido desse povo. Queremos que o Senhor faça um sinal descer do céu, porque eles acreditavam que as coisas que Jesus fazia ali era alguma coisa manipulada, que de fato não era Deus que estava fazendo, mas se ele fizesse um sinal descer, um sinal do céu, então só Deus poderia fazer um sinal, e seria de Deus. É por isso que eles estão pedindo um sinal. Jesus, cuidado com esse fermento, eu não vou dar esse sinal que vocês estão pedindo, nenhum outro sinal será dado, senão do profeta Jonas. Mateus fala disso, Marcos não fala, tem uma razão, não vou entrar em detalhes a respeito disto. Tá? Agora, qual era o de Herodes? O fermento de Herodes era o mundanismo. Herodes Antipas governou a Galileia e a Pérea de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Era desse Herodes que Jesus falava. Foi ele que foi repreendido por João Batista por estar se relacionando, vivendo em adultério com a mulher de Filipe, o seu irmão. Então, que fermento é este que Jesus vai diagnosticar em Herodes e que fala para os seus discípulos? Cuidado com esse tipo de fermento, de pensamento, de doutrina, de ensinamento, que pode ser introjetado na vossa maneira de viver, e isto vai fazer mal. Isso é pão fermentado, e isso não vai alimentar a vida espiritual de vocês. Que fermento era o de Herodes? Herodes era o tipo de fermento que acredita que você pode ser de Deus, que você pode servir a Deus, mas pode continuar vivendo no pecado. Não interessa o que você faça, que isso não vai mudar nada. A predestinação fatalista, é o pensamento de que uma vez eleito você pode fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer tipo de pecado, isso não vai mudar nada. Eu não acredito nesse tipo de predestinação. Eu acredito unicamente naquilo que a Bíblia fala a respeito de predestinação. A ideia de que, se você foi escolhido, você pode viver da maneira que você quiser viver, que isso não vai impedi-lo de chegar a Deus. Isso é um fermento introjetado no meio cristão, e que muitas pessoas, seja por acreditar numa predestinação fatalista, retirada de Calvino ou de quem quer que seja, ou seja por acreditar em qualquer outro tipo de ensinamento, vai simplesmente viver uma vida espiritual prejudicial, à beira da reprovação, correndo o risco de chegar ao final, ele de fato ter vivido aquilo que não era evangelho e não ser um verdadeiramente cristão, que foi o tema da pregação do presbítero João, identificando em nós um verdadeiro cristão. Esse foi o tema da pregação do presbítero na última ministração que tivemos aqui na noite de ontem. Então veja só, o que faço, a vida que levo, a santificação faz parte da vida cristã ou não? Se eu acredito que sou escolhido de Deus, se eu acredito que eu sou um homem de Deus, se você acredita que você é uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, não importa a maneira como você vai viver, e isto está tudo bem? Mas o que tem isso a ver? Tem isso a ver, meu filho. Dá uma olhada na igreja de hoje e você vai ver que tem gente que acha que pode continuar na prostituição e mesmo assim ser crente. Acha que pode continuar usando drogas e mesmo assim ser cristão. Acha que pode continuar mentindo e mesmo assim ser cristão. Acha que pode continuar dando calote nos outros e mesmo assim ser cristão. Acha que pode sair com a mulher dos outros e mesmo assim ser cristão para piorar a situação. Pastor, tem gente que é disciplinado na igreja por causa de adultério, e ele vai para a igreja, para outra igreja, que oferece para ele o cargo de pastor. Não vou dar nomes aqui por uma questão de ética, mas na nossa cidade tem. Tem gente que diz que é crente, mas só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro
Uma vez o meu irmão, que é católico romano, usou esse termo. Qual a diferença entre pregador e pegador? Estava fazendo uma piada com alguém que frequentava a minha igreja naquele tempo e que estava pregando na igreja e que estava vivendo uma vida totalmente errada lá fora. E ele é pastor de uma denominação hoje. Está dando veneno para as pessoas por aí. Está dando veneno, porque se alguém acha que é crente, se alguém acha que é de Jesus, se alguém acha que pode servir a Deus, mas pode continuar vivendo uma vida mundana, esse alguém não sabe o que é novo nascimento, esse alguém não sabe nem o que é, não entende de nada. Então, se você é crente de verdade, precisa entender que verdadeiro cristianismo vai abarcar santificação. Que a vida de Herodes não era só João Batista que reprovava a maneira que ele vivia, não. Jesus também reprovava. Em um certo momento ele chama de raposa. Vai dizer para aquela raposa de Herodes que hoje e amanhã eu prego o evangelho. E depois, ao terceiro dia, não vou entrar em detalhes sobre o significado daquilo ali. Mas Jesus se dirige à liderança de Herodes, dizendo que ele é uma raposa. Tá? Então, cuidado, você acha que é pastor, na verdade é raposa. Você acha que está ouvindo um pregador, está ouvindo uma raposa. Você acha que está ouvindo, comendo um pão abençoado que vai te dar vida espiritual, vai te fazer bem? Dá uma olhada na vida da pessoa primeiro, para ver se ele tem histórico de cristão, para ver se ele tem um testemunho de cristão. Jesus deixa claro como é que nos dias que nós vivemos, recheado de falsos pregadores, de falsos profetas, de falsos mestres, como é que conhece? Ele diz, é pelos frutos que você conhece uma árvore. É a maneira de viver de cada um que vai mostrar se ele é crente de verdade ou não, se ele é cristão de verdade ou não. Eu sei que esse tipo de pão que você está recebendo aí não agrada muito, é sem fermento, viu? Não fica tão bonito, tem gente que não gosta. Ah, não quero ouvir mais esse pregador, não. Eu prefiro aquele pão mais gostoso, aquele pão mais bonitinho, aquele pãozinho mais douradinho. Eu gosto desse pãozinho aí, porque tem fermento. É o fermento que diz que você pode vir, vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. E vai para o mesmo lugar que você estava indo quando veio. Tá? É mais ou menos isto. Eu tenho que falar do último e o tempo é curto. Este Jesus não falou, este sou eu que estou falando. Os discípulos, por sua vez, se mostraram secularistas, preocupados com o pão de cada dia, que acaba de se tornar um outro tipo de fermento muito apreciado atualmente. Quando Jesus fala disto, os discípulos começam a conversar entre si e dizer, é porque a gente não trouxe pão. Ele está falando de fermento, porque eles tinham, pode ler o texto, você vai ver, só tinha um pão naquele barco, eles tinham esquecido de trazer pão, eles não tinham trazido provisão para aquela viagem. Eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados com o pão nosso de cada dia, eles estão preocupados com a alimentação, eles estão preocupados com o aqui e agora. Essa heresia, esse fermento que eu estou diagnosticando aqui, nessa preocupação dos discípulos, é fermento atrativo no evangelho, entre aspas, dos dias que nós estamos vivendo. É o fermento que vai dizer a você que você tem sim que estar totalmente preocupado com o pão de cada dia. Que se você vai servir a Jesus, o cachorro não vai lamber sua boca lá fora, não. Você não vai ser um qualquer, você vai ser um empresário. Você vai ser um homem de sucesso, você vai crescer financeiramente falando, você vai trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos, porque, afinal de contas, como filho de Deus, você precisa ter um carro zero na sua garagem, você precisa ter uma casa boa, você precisa ser alguém de projeção na sociedade, porque você tem que estar preocupado com a sua provisão. Quando Jesus vai deixar bem claro, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis... Queridos, preste atenção, isso é o que está sendo pregado nos dias atuais. As pessoas correm para os templos, na hora que abrir de novo agora, quando estiver funcionando, tudo, você vai ver só. Põe uma faixa na frente da igreja, campanha da prosperidade.
As pessoas estão mais preocupadas com o pão, estão mais preocupadas com as coisas materiais, estão mais preocupadas com esse fermento introjetado por aquilo que alguém chamou de a terceira onda, trazendo a ideia do evangelho, da teologia da prosperidade, a ideia de que servir a Deus, servir a Jesus, é ter aqui na terra, agora, enquanto você vive, uma estabilidade financeira, uma garantia financeira, é viver bem, é ter o melhor, do bom e do melhor. Nada contra viver bem e ter do bom e do melhor. Nada contra ser próspero. Eu não sou o pregador da miséria, como falou aqui ontem o presbítero João Batista. Deus pode e certamente vai abençoar você, ele falou a respeito disto. Mas isto não pode ser o tipo de pão que você está comendo. E isso não pode ser o evangelho que você está ouvindo, que é isto que importa, que você precisa focar todos os seus esforços, concentrar os seus esforços naquilo que garanta o seu sustento. E isto, infelizmente, é o que tem dominado a maioria dos cristãos do século XXI. Se for falar de jovens, então, eu vou entristecer os jovens da nossa denominação. Os jovens não estão preocupados se Deus chamou, se tem uma obra, se o que Deus quer da vida deles. Fiquei feliz com um dos jovens que me mandou lá um pedido, que ele quer se preparar, ele quer estar melhor no reino de Deus, ele quer ser pastor, ele quer fazer a obra de Deus, mas são pouquíssimos os jovens assim. O que eles querem? Eles estão projetando, eles querem terminar uma faculdade, eles querem uma vaga de emprego, eles querem, se precisar ir para o Japão, eles vão para o Japão, se precisar ir para a China, eles vão para a China, mas não é para fazer missões, não é para pregar o evangelho, não. Eles não querem saber se Deus quer que eles estejam aqui nessa cidade ou se Deus quer que eles estejam em uma outra cidade. Eles querem saber o seguinte: o que vai garantir o meu pão? O que é que eu faço? Certamente Jesus está falando a respeito disso porque a gente não cuidou das coisas materiais. Eu não estou dizendo que você deva ser desleixado, que você não deva estudar. É bom estudar, mas entenda que este fermento da teologia da prosperidade é um engodo, é uma heresia, é uma mentira, que não pode ser o tipo de pão que alimenta o verdadeiro cristão. Espero que você não tenha se enfastiado com este pão sem fermento, porque com a ajuda do Espírito Santo, preguei o evangelho mais simples e mais fácil de compreender que consegui fazer em nome do Senhor Jesus. Tinha muita coisa para falar ainda, principalmente para os pregadores. Pregadores que têm que saber separar o que é fermento do que é pão, o que é farinha. Tomar cuidado na hora de pregar, para não introjetar heresias, principalmente os pregadores desta denominação, para que não envenene a vida das pessoas. Jesus estava e ainda está interessado na alimentação saudável das suas ovelhas. É isto que te dá uma saúde e faz você voltar melhor do que foi para a quarentena. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esta alimentação possa ser saudável aos teus filhos e que os teus amados recebam a melhor dieta possível, Senhor, e que se tinha algum tipo de veneno em algum tipo de pregação que ouviram, que eles possam prestar um pouco mais de atenção e arrancar todo o veneno da vida espiritual para se alimentar somente do pão vivo que desce do céu, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esta é a oração em nome de Jesus. Amém.